Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos maravilhosos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Heitor Castelamari. E hoje vamos falar sobre futebol. Especificamente vamos falar sobre o futebol brasileiro, no caso o Campeonato Brasileiro 2021. Teve uma nova regra agora para os técnicos de futebol, que vai funcionar assim. Eles, no caso antes, né, eles poderiam sair do clube e começar a dirigir outras equipes. E assim também o clube poderia contratar um outro técnico de outra equipe ou até que não estivesse empregado. Agora, com essa nova regra, só poderá ter uma troca de treinador uma única vez. No caso, vamos supor, o Corinthians tem o Mancini. Mandou o Mancini embora, contratou, sei lá, o Felipão. O Felipão foi mandado embora ou ele pediu para sair. O que acontece? O clube não poderá contratar outro treinador. E aí você se pergunta, não vai ter mais treinador então? Quer dizer que vai ser um time com treinador e outro time sem treinador? Não. Segundo aqui a CBF, algum outro treinador da categoria de base, sub-20 ou alguém lá da comissão que vai assumir esse cargo, mas ele tem que estar no clube por pelo menos 6 meses, ok? O que acontece agora com o treinador? Se ele trocou de clube também, acontece a mesma coisa. Ele não poderá mais assumir nenhuma outra equipe da Série A, do Campeonato Brasileiro no caso, e vai ter que ficar de molho pelo resto da temporada, a não ser que ele vá treinar fora do país. Ok? Bom, meu ponto de vista sobre é uma boa? É interessante porque agora, enfim, né, para muitos que reclamavam do Campeonato Brasileiro da famosa dança das cadeiras, né, no caso aconteceu com o Vasco na temporada passada, que trocou algumas vezes de técnico, ou outras equipes, se eu não me engano, né, no decorrer do Campeonato Brasileiro do ano passado, que sempre ocorre, muitas mudanças. Tem gente que apoia, tem gente que é contra. No caso, vou dar o exemplo aqui do Palmeiras. Saiu o Vanderlei Luxemburgo, entrou o Abel Ferreira e, bom, conquistou tudo. Mas também teve equipe que contratou e acabou sendo rebaixado. No caso, o Vasco demitiu o técnico anterior, veio o Luxemburgo e, mesmo assim, não conseguiu evitar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí, a opinião aí qual é? Agora, o clube em si, a instituição, vai ter que se preparar muito melhor na hora de contratar um técnico, que é a famosa filosofia do futebol. Vou colocar aqui um exemplo como se fosse o Santos, tá bom? Que dizem que o DNA do Santos é um DNA ofensivo. Então, quando você vai contratar um técnico para o Santos, você não vai contratar um exemplo, o Mano Menezes, que ele é considerado por ser um técnico retranqueiro, que tem aquele nome de construir uma defesa sólida. O próprio Felipão também tem essa mesma característica de ser um futebol mais defensivo. Então você não vai contratar um cara desse para o Santos. Você vai ter que contratar algum técnico que jogue para frente. Então, antes de demitir, é bom já ir pensando. Isso é um ponto de vista até interessante, porque normalmente o que acontece? O técnico é mandado embora, passa 2 jogos e eles já estão indo atrás de algum outro técnico, provavelmente alguém que está sem clube, porque você não vai querer pagar a rescisão do técnico que acabou de sair, mas a rescisão do técnico para tirar daquele outro clube. Então, normalmente, você acaba pegando um técnico que está sem clube e acaba meio pegando como se fosse um tampão deixado pelo outro técnico. Então, antes de contratar o primeiro técnico, vai ter que ser bem estudado para caso eventualmente haja uma saída, já ter a mesma filosofia de trabalho para dar continuidade, ok? E agora sobre o técnico. Isso também até vai ser interessante para os próprios técnicos do futebol, que nem no caso aconteceu ano passado também com o Rogério Ceni, ou no caso da temporada passada, porque agora ainda continuamos na temporada 21. Mas no caso do Rogério Ceni, estava no Fortaleza,
dirigiu até uma boa parte do Campeonato Brasileiro e foi para o Flamengo. Vamos supor que o Rogério Ceni, naquele período que ele não estava ainda se adequando ao esquema do Flamengo, já tinham, né, torcedores pedindo a cabeça do Rogério Ceni. Vamos supor que seria essa nova regra, mesmo se eles quisessem mandar embora, não teria como. Teria. Mas não teria chance de contratar um outro técnico por conta dessa ideia. Porque chegou o Torrent, ou Torrent, né? Depois veio o Rogério Ceni, e não teria como contratar um outro técnico por conta disso, segundo essa nova lei. É só para vocês entenderem um pouco mais. E o técnico, ele também não poderia sair, que ele saiu do Fortaleza para o Flamengo, ele não poderia assumir uma outra equipe de futebol. Ele teria que permanecer, esperando a temporada do Brasileirão acabar, para assumir um outro clube, no caso nos estaduais. Aqui não mostra muito bem no site, que eu peguei o site da UOL, dizendo sobre... E se o técnico não estiver na Série B, você pode contratar então para a Série A? Ou o técnico que era da Série A e já dirigiu um outro clube, ele pode ir para a Série B? Aqui não está especificando, mas provavelmente eles vão perceber que o brasileiro tem aquele jeitinho de burlar a regra, então provavelmente eles vão fazer. E até vou dar um exemplo aqui que eu até estava comentando que vai acontecer. Porque segundo, você pode colocar um outro técnico que seja já no seu clube por mais de 6 meses, como mencionei. Saiu um técnico, entrou um outro, saiu, você não pode mais contratar, mas você pode pegar alguém que já está no seu clube. E aí eu vou dar o exemplo do São Paulo. Tem na diretoria lá, um dos caras, o Muricy Ramalho. Vamos supor que começa o Brasileiro com o Hernan Crespo. Show. Começando. Quer dizer que quando começar o futebol, no caso no Campeonato Brasileiro, e aí manda o Hernan Crespo embora. Aí contrata, sei lá, o Diniz volta. Só um exemplo. Aí começa a dirigir, ele é mandado embora de novo, o Diniz. Olha só como dá pra burlar essas regras. Quem tá lá no clube, no São Paulo? Temos 2 nomes que podem ser que assumam, segundo essa própria regra que tem uma brecha. Quem tá lá no São Paulo? O Muricy Ramalho e o outro é o Alex. Por mais que o Alex está começando a carreira. Então, mesmo se desse tudo errado para o São Paulo, ele tem 2, né, cartas na manga. Que provavelmente os outros clubes de futebol, sabendo disso, também vão começar a se armar com isso. Isso só, né, já ensinando vocês, clubes, a como trabalhar direitinho para quando der errado já ter, ó, aquele cara lá. Aprenda a roubar comigo. Enfim, não acho tão interessante, né, por ter essa brecha, mas também deixa a possibilidade de ter alguém comandando depois que houver essa troca no comando. Né, tenho dúvidas, porque, como eu acabei de mencionar, tem essa brecha, eu não acho interessante, mas vai acontecer. Pode ter certeza, se não for nessa temporada, na próxima já vai ter clube já deixando tudo no esquema, um terceiro técnico, mesmo não podendo. Aguardem, depois vocês vão ver esse vídeo e vão falar, nossa, ele previu que ia acontecer isso. Mas tá muito na cara, o brasileiro tem um jeitinho para burlar a regra. É o famoso jeitinho brasileiro. E bom, acho que vocês entenderam a menção do vídeo, o que eu queria passar. Mas antes, não se esqueça, se inscreva, comente e compartilhe o nosso conteúdo, ajuda bastante o canal a futuramente, né, levar um outro, como diria o Bruno Henrique, um outro patamar. Tudo bem, pessoal? Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, não sei que hora vocês estão assistindo aqui, então, até mais. Tchau, tchau.